nesta manhã nós queremos falar sobre o tema Projetando Sombras. Mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu enviei um vídeo de última hora lá em cima, mas nossa técnica é tão eficiente que eles prepararam. Prestem atenção nesse vídeo, irmãos, porque ele tem a ver, em certo sentido, com a mensagem desta manhã. Ouçamos com atenção e vejamos com atenção. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. 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 E você? Não. Vermelha? Vamos lá. Ok. Posso continuar? Muito bem, obrigado. Irmãos, que cor é a pasta? Vocês conseguem entender o fenômeno peer pressure? Vocês conseguem entender como uma pessoa perde sua personalidade, sua individualidade, sua identidade quando está num grupo? Porque todo mundo disse que a pasta era vermelha, o rapaz não teve coragem de dizer ela é verde. E olha que o rapazinho ali já era um jovem, não era mais uma criança. E se um jovem não teve, como dizem os hispanos, não teve los pantalones para dizer que a pasta era verde, imagine uma criança. Pense nisso. Salmo 127, versículo 3. Você conhece esse texto, eu tenho certeza. Nós temos lido esse texto quase a cada apresentação, quase a cada dedicação infantil nessa igreja. Salmo 127, versículo 3. Esse texto diz o seguinte. Salmo 127, versículo 3. Na versão que eu tenho aqui na minha mão, diz assim: e os filhos são, como é que diz aí na sua versão? São herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A paternidade e a maternidade cristãs, sob a influência da palavra de Deus e uma vida piedosa no contexto de uma igreja fiel, aí está a receita para se preparar filhos para habitar os céus. Se quisermos preparar uma geração no temor do Senhor, aí está a receita, irmãos. Não nos esqueçamos. Pais que vivam uma vida piedosa, uma educação embasada na palavra de Deus e o apoio de uma igreja fiel. Esse tripé é infalível. Na cidade de São Francisco, hoje a cidade de São Francisco parece representar uma Sodoma atual. Na cidade de São Francisco foi criado um coral de homossexuais chamado The San Francisco Gay Men's Chorus. E esse coral fez uma música que foi lançada no YouTube pela primeira vez no 1º de julho de 2021. E essa música
tem causado uma revolta muito grande naqueles que primam pelos valores morais e pelos valores da família nesse país. Irmãos, a música fala em converter nossas crianças para promover a tolerância e expô-las a conteúdos que os seus pais desaprovam, que os seus pais não querem que elas vejam. Observem um pequeno trecho dessa música, irmãos, só para os senhores terem uma ideia do que nós estamos falando. E eu acho que isso também nos ajudará a entender o porquê daquelas duas criancinhas olhando para aquela estátua satânica. Vejam essa música. Pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep him from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children, we'll make them tolerant and fair. Irmãos, vê se dá para aguentar um negócio desse. Para quem não conseguiu acompanhar a letra porque está meio pequena, eu botei aqui de novo, para uma rápida reflexão. A letra segue, a canção segue, é que eu não estou aqui para promover o que o diabo está a oferecer, eu estou aqui para alertar a minha igreja e apenas um pequeno trecho. Você acha que nós vamos corromper seus filhos se nossa agenda não for checada? Engraçado, dessa vez você está certo. Nós vamos converter seus filhos. Acontecerá pouco a pouco, silenciosa e sutilmente. E dificilmente você notará. Vamos converter seus filhos. Vamos torná-los tolerantes e justos, né, como ele colocou. Irmãos, um relatório revela ter havido um grande aumento de personagens LGBTQ+, em programas infantis de televisão, desenhos animados, filmes e assim como em programas de entretenimento familiar em geral. Muitos pensam que esses desenhos são inocentes. Escute, a única coisa de inocente que existe são os pais que pensam que isso é inocente. Esses são os únicos inocentes na história. Porque esses desenhos de inocente não têm nada. Eu não quis botar a próxima gravura depois dessa, porque as duas menininhas aí se beijam na boca. É isso que estão passando diante de seus filhos. É isso que nossas crianças estão expostas a. Por isso, daqui a pouco vão mostrar uma pasta verde para seu filho e perguntar qual é a cor dessa pasta. Ele vai dizer vermelha, porque está todo mundo dizendo que é vermelha. Irmãos, nós temos insistido aqui do risco que corremos, deixando nossos filhos à exposição nas mãos de professores e professoras sem escrúpulos, sem princípios cristãos no sistema público. Claro, a última decisão é sua e nós teremos que, com dor no coração, respeitar. Ontem eu conversava com minha filha, enquanto nós caminhávamos um pouco, e ela dizia: papai, às vezes eu vejo o seu zelo, mas o senhor já não notou que os pais não parecem estar muito preocupados com o que você diz? Eu digo: filha, meu dever termina quando eu falo. Daí para frente, a responsabilidade é de cada um. Eu serei responsabilizado pela minha ação perante Deus, não pela sua reação. Sua reação é problema seu com Deus. Eu terei que dar contas da minha ação. Por isso eu estarei afirmando aqui, por mais que um dia alguém ainda diga: já está falando muito nisso. Eu pararei de falar quando eu conseguir ver uma resposta. Aí eu digo: não precisa mais falar.
E eu peço aos senhores que me desculpem se em algum momento parecer que a adrenalina está me possuindo, irmãos, mas é que o meu zelo por essa causa, irmãos, me queima por dentro. A seriedade dos dias em que nós estamos vivendo deveria nos fazer considerar, irmãos, deveria nos levar a considerar muito solenemente o futuro de nossos filhos. O diabo está muito interessado em nossas crianças, porque nossas crianças, irmãos, são frágeis. A cabecinha delas, irmãos, está aí como cera para receber impressões. Agora, uma vez essa impressão feita, elas ficam como metal agora, suas mentes, seus cérebros ficam como metal agora para reter isso. Não esquecem mais. Tem músicas que eu ouvi na minha infância no rádio, que até hoje, se tocar, eu canto a música inteira e nunca parei para decorar. É que o rádio tocava, e eu ali brincando, fazendo outras coisas, mas aquilo entrava. E hoje, às vezes acontece. Outro dia eu comecei a cantar uma música, minha esposa olhou, sorriu e disse: quando foi que você aprendeu isso? Eu disse: na minha infância. E não precisei de aprender não, entrou aqui e ficou. É isso aí, a mente de uma criança é como cera para receber impressões, e é como metal para retê-las. Por isso nós pais temos que cuidar muito com o que elas estão vendo, ouvindo, tocando. Aqui elas estão expostas. Pare e reflita comigo um pouquinho. Você sabia que seu filho tem à sua disposição, ou seja, à disposição dele ou dela, todo ano, 8.760 horas? Sim, sua criança tem à disposição dela, por ano, 8.760 horas. Em média, queridos, nossos filhos irão passar 10 horas por noite dormindo, o que dá um total de 3.650 horas por ano, só dormindo. Agora, uma criança gastará, em média também, durante um ano, cerca de 550 horas comendo. Uma criança passa, em média, por ano, 1.000 horas na escola. E claro, se você estiver fazendo a continha aí, você já chegou à conclusão de que sobram ainda 3.560 horas livres para toda criança durante o ano. Agora vem a pergunta que os americanos costumam dizer que vale $1 milhão. O que essas crianças estão fazendo nesse tempo livre? Com quem elas estão? Onde elas estão? O que estão elas vendo? Irmão querido, irmã querida, pare e pense. Como a gente viu na letra da música do coral gay de São Francisco, a cultura da imoralidade prevalecente em nossos dias está focada em nossas crianças. Nós vamos converter seus filhos. E o pior, irmãos, é que eles estão conseguindo. O pior é que eles estão conseguindo. Não é nem tanto pela ação deles, é pela nossa inércia. Nós, pais, temos entregado de bandeja nosso maior tesouro nas mãos do inimigo. Oh, meus amados, como me dói ver isso. O mundo aí fora, o diabo e seus aliados querem entreter nossas crianças para pervertê-las e para destruí-las. Há todo um esquema engendrado nesse sentido, irmãos. E aquelas crianças que eles não conseguirem destruírem, eles vão buscar corromper, no mínimo. Irmãos, em 90% dos casos, essas crianças são enviadas para a rede pública de ensino, onde elas ficam, como já vimos no slide anterior, 1.000 horas expostas sob a influência de tutores e professores, professoras, cuja agenda antifamília, antimoral, antideus, anticristo,
anti-escritura, anti-religião é prevalecente. Essas nossas crianças estão 1000 horas por ano nas mãos de professoras, de tutores, de instrutores que são contra os valores bíblicos, conforme nós defendemos, cremos e pregamos. Amada igreja, nós vivemos nos dias, os dias referidos pelo profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, versículos 20 e 21, os senhores conhecem o texto? Onde Isaías diz, ai dos que, quem completa comigo? Ai dos que, então abra a sua Bíblia se você não conhece o texto. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Nós estamos vivendo nesses dias. Dias em que, ainda de acordo com o profeta Isaías, fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Nós estamos vivendo dias em que o doce é chamado de amargo e o amargo é chamado de doce. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, em que os homens são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Irmãos, a palavra de ordem hoje é legalizar o que é ilegal, moralizar o que é imoral, legitimizar o que é ilegítimo, normalizar o que é anormal. Essa é a palavra de ordem hoje. É para isso que esses grupos se reúnem, esses protestos por aí. E o pior, irmãos, é que às vezes tem até irmãos nossos engrossando filas de protestos. O que não faltam hoje, irmãos, são produtores musicais, cineastas, desportistas, influenciadores das mídias sociais e etc., que estão por aí, literalmente projetando uma sombra de influência destruidora sobre nossos filhos e sobre nós mesmos. Alguns de nós somos muito influenciados por alguns desses ídolos aí das redes sociais. As crianças estão sob ataque, eu diria, implacável de todas as formas do mal. E não nos esqueçamos quão indefesas e frágeis, vulneráveis elas são. Irmãos, nenhum pai, nenhuma mãe consciente soltaria a mão de uma criança para que ela andasse sozinha pelas avenidas de Nova York, Manhattan, Boston, Chicago ou qualquer outra grande cidade. Nenhum pai consciente faria isso. Mas sabem, nós temos soltado a mão de nossas crianças, irmãos, para eles perambularem sozinhos pelas agitadas e moralmente poluídas avenidas de Sodoma e Gomorra. Sim, temos. Inclusive, irmãos, quero lembrar que é isso que nós fazemos quando nós permitimos a nossos filhos ficarem diante desses poderosos computadores que hoje chegam até nós sob o disfarce de celular, iPad, tablet, como chamam, não importa. Essas crianças têm acesso irrestrito a um universo de lixo moral disponível nos formatos eletrônicos. E nós pais não fazemos nada. Muito pelo contrário, irmãos. Satanás, sabem, ele tem feito um assalto à mente de nossos pequenos por meio de corporações como a Disney World, com seus personagens transgêneros. Disney World é um verdadeiro antro de perdição, irmãos. Os líderes, os diretores da Disney World são homossexuais declarados. E como você, pai, passa e vê sua criança lá assistindo e dando risada, você acha que pelo menos está entretida. Não, ela está se perdendo diante de suas vistas. Lamentavelmente hoje, tudo o que eles querem é isso, irmãos. Seduzir nossas crianças e levá-las a aceitar todo tipo de aberração moral como algo normal. O Gay falou aí na música, nós vamos converter suas crianças. Chegará o tempo em que sua criança vai estar chamando o verde de vermelho e você vai estar dizendo, o que é isso? Foi sua culpa. Você poderia ter feito alguma coisa, quando pôde, não fez. Você tem que lembrar seu filho que seu filho não é todo mundo e nem filho de todo mundo.
Seu filho é filho de Deus, primeiramente acima de tudo, e é seu filho. Irmãos, nós compramos e colocamos em suas mãos as próprias armas que os estão destruindo lentamente. E não se esqueçam de que no refrão de sua música insidiosa, eu diria, e maquiavélica, o coral homossexual afirma: nós vamos converter seus filhos. Isso vai acontecer pouco a pouco, de forma tão silenciosa e sutil que você nem perceberá. Nós vamos converter seus filhos. Vamos torná-los tolerantes. Irmãos, quando a gente lê o livro Patriarcas e Profetas, a gente vê que foi algo semelhante que aconteceu com Ló e sua família. Quando Ló armou suas tendas na direção de Sodoma, ele não tinha ideia do risco a que ele estava expondo a sua família. Quando ele olhou para as campinas, irmãos, e optou por armar suas tendas nas campinas e foi se aproximando de Sodoma e Gomorra, se Ló soubesse, se ele tivesse uma noção de que aquilo faria que suas duas filhas um dia viessem a fazer sexo com ele, e sua mulher viraria uma estátua de sal, duvido que Ló teria optado pelo vale, duvido que Ló teria armado suas tendas na direção de Sodoma. Ele teria dito para Abraão, vem aqui meu tio, deixa que eu fico aí nas montanhas. A princípio Ló seguramente pensava que ele até exerceria uma influência positiva sobre Sodoma e Gomorra. Eu imagino, Ló pensava, não, eu vou evangelizar essa cidade. Às vezes a gente dá um caráter de santidade, irmãos, a nossas decisões estúpidas. O que ele não sabia era que ao final, a impiedade praticada naquele lugar projetaria sombras destruidoras sobre a sua família. Suas filhas e esposa terminaram por se converter ao estilo de vida sodomita. Irmãos, está acontecendo o mesmo conosco hoje. É fácil olhar para Ló e jogar pedra nele. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Veja o que eu li essa semana no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Olha o que diz ali. Ao planejarem sobre a educação dos filhos fora do lar, os pais devem compenetrar-se do perigo que é enviá-los às escolas públicas. Deus está falando para a sua igreja. E cumpre que se esforcem para os enviar às escolas onde obtenham educação baseada em fundamentos bíblicos. Eu gosto muito da citação do livro Patriarcas e Profetas, onde Ellen White diz: uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Uma casa, como irmãos? Uma casa cristã, de que maneira? Bem ordenada. É a sua, é a minha, são as nossas. Eu estou olhando aqui, os pais estão se desnivelando cada vez mais. E sabe quem tem ajudado muito nisso? A Disney. Sim. Vocês se lembram de ter assistido um filme, Querida, Encolhi as Crianças? Quem é que viu esse filme? I Shrunk the Kids. Quantos aqui já assistiram um filme, Esqueceram de Mim? Quem são os heróis nesses filmes? Me falem. São os pais? As crianças. Os pais são os tolos, são os idiotas. Então vejam que já faz tempo que a Disney vem convertendo nossos filhos. Eles olham para nós hoje como meros tolos. Você não sabe de nada, eu sei de tudo. Você nem aprendeu inglês? Eu sei falar inglês. Eu estou falando o que as crianças pensam. Você não sabe nem mexer no computador? Eu sei. Então, pai, você é um tolo. Mãe, você é uma tola. E lá na escola, é essa mensagem que eles ouvem. Porque muitos professores e irmãos estão ali patrocinados pelo mal. Mas eu não quero terminar sem te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com isso? Temos duas opções. Sair daqui
como se nada tivesse acontecido, como se nada tivéssemos ouvido e seguir como vínhamos. É uma opção. Mas também podemos sair daqui dizendo: Senhor, obrigado. Ó Senhor, eu precisava de um estímulo e Tu me destes. Tem algum pai aqui que gostaria de fazer uma sociedade com Deus hoje, dizendo: Senhor, por favor, me ajuda, eu vou fazer minha parte. Agora, eu te peço, me dá força, porque eu, no fundo, eu não tenho nem coragem, me dá coragem. A Tua palavra diz que Tu colocas em nós o querer e o fazer. Então, Senhor, o querer Tu já colocaste, agora eu quero o fazer. Amém por você já estar de pé. Porque eu quero orar com você e por você. Eu sou pai também. E agora eu sou pai 2 vezes que eu sou avô. Então, nada que eu falei para você que é a teoria aplicável só a você. Tudo aplicado a mim. Eu preguei para mim, como sempre digo, em voz alta. E você escutou. Pai, obrigado. Mãe, obrigado por você estar de pé. Se houver algum filho aqui, talvez alguém que não é pai, não é mãe, é filho, é filha, e você gostaria de dizer: Senhor, eu preciso cooperar com meus pais. Quinto mandamento me manda honrá-los. Eu preciso também fazer minha parte. Me ajuda. Você pode ficar de pé se quiser. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além, não apenas ficar em pé. Eu quero me ajoelhar. E se você puder, eu sei que alguns por alguma situação de saúde não pode, mas quem puder, se ajoelhe comigo, porque eu quero orar ao Senhor. Santo Deus, como é duro às vezes a gente ouvir algumas coisas que Tu nos tens a dizer. Ó Senhor, tem misericórdia. Mas obrigado ao mesmo tempo. Na lição da escola sabatina nós estamos estudando que é vinda a hora do juízo. Nesse momento o juízo está em andamento. Está em andamento o juízo investigativo. Nesse momento nós temos um advogado junto a Ti para interceder por nós, reverter nosso quadro, nossa situação. E obrigado por isso, Senhor. Isso se chama graça. Obrigado por essa graça. Pai, estamos de joelhos porque admitimos, reconhecemos, nós temos falhado. Mas, Senhor, por favor, nos ajude a reparar nossos erros. Há entre nós crianças ainda moldáveis. Alguns já cresceram tanto, Pai, que só Tua misericórdia agora e graça. Mas há aqueles que ainda estão sob nosso controle. Nós pensamos por eles, decidimos por eles. Pai, perdoa-nos porque nós temos colocado nas mãos deles a perdição deles. Ajuda-nos a ter a coragem de tomar de volta. Como qualquer pai faria se tivesse colocado uma arma perigosa na mão de um filho. E ao tomar consciência de que o fez, pegaria de volta antes que ele se machuque mais. Senhor, nos ajude a mudar as coisas lá em casa. Tem coisa lá em casa que precisa sair. Para que o Teu Espírito possa entrar. Ajuda-nos a fazer a faxina, Senhor. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Nos dê a graça de alinhar nossas vidas contigo, porque agora ainda temos a Ti, querido Jesus, como nosso advogado, mas sabemos que muito em breve Tu dirás: está feito. Que o justo faça justiça ainda, que o sujo suje-se ainda. Aí, Pai, a porta da graça estará fechada, aí não haverá mais como mudar de posição. Senhor, nos ajude. Intronize em nosso coração agora o reino da graça, para que nós um dia possamos habitar o reino da glória. Toma em Tuas mãos as almas que estarão se batizando daqui a pouco, conserve-as firmes e fiéis até que Tu venhas. Conserva-nos também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.